Fala Massa Atleticana! Bem-vindos ao canal Notícias do Galo. Aqui é a Fernanda trazendo tudo sobre o nosso Atlético Mineiro, notícias fresquinhas, análises, polêmicas e o que os comentaristas estão falando sobre o campeão do gelo. Bora conferir tudo? Sport Center Business, para a gente atualizar também a parte não só de dentro de campo, mas financeira dos clubes. O Atlético ontem abriu na sua sede de Lourdes o espaço para jornalistas e para pessoas, claro, especializadas acompanharem sobre os números do Galo, o balanço financeiro do Atlético também em 2024. E a dívida explodiu. Em evento fechado para a imprensa, o Atlético Mineiro explicou a questão financeira da SAF do clube nesta quarta-feira. O CEO da SAF atleticana, Bruno Musi, falou sobre o aumento da dívida, dos poucos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2023 para 1 bilhão e 400 milhões de reais em 2024. Números que ainda vão passar por uma auditoria. O motivo deste aumento, segundo Musi, foram as contratações da janela do meio do ano, quando o Galo trouxe 5 reforços. Por outro lado, a Arena MRV passou a valer mais. Agora é avaliada em 1 bilhão e 100 milhões de reais. Isso fez com que as dívidas do estádio, somadas com os débitos com instituições financeiras, diminuíssem de 951 milhões de reais para 917 milhões ao final do ano passado. Agora, o Atlético traça metas orçamentárias para seguir investindo em 2025, sem novos aportes financeiros e nem o aumento da dívida. O objetivo do orçamento do Atlético é chegar pelo menos à semifinal da Conmebol Sul-Americana, às quartas de final da Copa do Brasil e à 6ª colocação no Brasileirão. O Atlético volta das férias nesta quinta-feira, dia 9, quando o elenco se reapresenta já com Cuca no comando da equipe. A apresentação oficial do treinador para a imprensa será na segunda-feira, dia 13, com um treino aberto programado também. No dia 15, o time viaja para o primeiro compromisso do ano. Vai para os Estados Unidos disputar a FC Series pela pré-temporada. O treinador já se reuniu com a diretoria para começar a falar de elenco. Nomes estão sendo avaliados pelo técnico. Um deles é do atacante Arthur, do Zenit. O Atlético negocia com o clube russo uma possível vinda do jogador. O Galo também sondou o Júnior Santos, do Botafogo, e aguarda os próximos passos. As saídas também estão em pauta. O Galo negocia o retorno de Zarate ao Racing, que tem otimismo em repatriar o jogador. Batalha despertou o interesse do Boca Juniors, mas nenhuma oferta foi feita. Cuca vai fazer parte desta renovação do elenco. O ideal é a gente ter uns 2 jogadores por posição e ter uma meia dúzia de coringas que você usa e formar alguns meninos da base também. E aí você fica bem servido. Uma média de 70 jogos que uma equipe como o Galo ou qualquer outra equipe grande joga, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Existe durante esse percurso lesões, mau momento, suspensão, e a gente tem que conviver com tudo isso, né? Então as oportunidades vão aparecer para todos eles, né? Se a gente tiver uma competitividade alta no elenco, a gente tem tudo para passar bem. Vamos então pro... Ai, meu Deus, eu vou ter que ler essa tela, hein? Endividamento líquido do Atlético em valores... A gente tá falando dos valores em bilhões, tá? Bilhões, não é centavos não, tá, Bruno? Bilhões, tá bom. Tá? Então ali tinha de 700 milhões, né? Então 0,7, depois aí já 1,2 bilhão, depois 1,5 bilhão, aí 2 bilhões, 2023 para 1,2 e aí em 2024 essa é a projeção aí de 1,4 bilhão. De 22 para 23 tem a diminuição porque é o aporte no momento da compra da SAF, é isso? Isso, certíssimo. Por isso que cai ali 800 milhões ali mais ou menos, né? O que assim me chama a atenção e quero ouvir vocês é que os donos da SAF, eles atuam no mercado financeiro, não é isso, Mari? Certo. É Ricardo Guimarães do Banco BMG, Rubens e Rafael Menin, que são os majoritários também do Banco Inter, enfim, porque tantos outros. Sempre quando a gente acaba pegando como exemplo o Palmeiras e o Flamengo, quando eles conseguiram se reequilibrar, foi no momento onde eles passaram a ser administrados por pessoas do mercado financeiro. E aí, com esse conhecimento, eles conseguiram reequilibrar os seus clubes. No caso do Atlético, a partir do momento da compra da SAF, parece que só aumenta o desequilíbrio. E por pessoas que a gente imagina sejam capacitadas para conseguir encontrar esse equilíbrio.
É preocupante, não é, Mari? Eu acho que o que entra, claro, nessa conta que faz aumentar muito a dívida é uma construção de uma arena. Porque existe uma parcela desse, falar bem o mineirês, de um queijo gigantesco, tem uma parte desse queijo que é a arena, que é um gasto muito grande. Aí não é um gasto, seria um investimento. Isso que eu ia falar, na perspectiva de lucrar com ela. De lucrar com essa arena. A arena trouxe problemas, né? O preço da arena. Questões. Problemas não só, financeiros. Não, agora sim, 13 milhões para trocar. O gramado e também a acústica. E agora é vidro que vai ter que colocar, porque o pessoal explodiu tudo lá. Isso, é verdade. Tem 1 milhão de coisas ainda a serem corrigidas. E é um bom exemplo, porque o que equilibra o Palmeiras é o Allianz Parque. Quantos shows a arena recebeu? 0. A arena do Galo. Então, nesse momento é mais gasto do que lucro. Eu entendo no sentido... Do que investimento. Nesse momento, o estádio é um gasto, não um investimento. O ponto que tem que ser analisado é, os juros, eles são... Obviamente, o Atlético tem esse salto na dívida por causa de juros. Você vai acumulando. Se você tem 500 milhões de dívidas com o banco, isso está 14% numa Selic, 15%, você vai tendo um aumento. Gente, faz uma conta. Você tem 500, aí você vai aumentando... Nesse período... Quero nem fazer essa conta. E eu estou fazendo essa conta só da dívida de banco. Você tem outras dívidas que você vai pagar juros, que você tem que administrar e você tem um futebol acontecendo. O meu ponto é, a dívida do Atlético hoje é impagável. Impagável. É impossível o Atlético pagar a conta naturalmente. Vamos comigo. Um ano com o maior faturamento do Atlético, da Arena. 2 finais. Fechou o ano com o maior faturamento. Anunciou a venda do Paulinho, e isso é importante. Anuncia a venda do Paulinho no dia 31/12/2024. Para a venda do Paulinho entrar no balanço de 2024. A dívida aumentou. Então o Atlético teve o maior faturamento, chegou em 2 finais, teve a sua maior venda. O que aconteceu? E mesmo assim aumentou a dívida. Não tem como. Tem um ponto que me chama a atenção nisso que você está levantando, Mari, que é o seguinte. A promessa da diretoria é de reverter todo o valor do Paulinho no futebol. Sendo que a gente está vendo esses números aí. É difícil da torcida também acreditar nisso. Não, e o meu ponto é assim, eles podem até, enquanto a dívida é deles, eles compraram um clube, a partir desse momento a dívida é responsabilidade deles. Longe aqui da gente ficar preocupado com as contas de quem é bilionário. Só que o que assusta o torcedor nesse momento é, o que a SAF mudou nesse sentido? O Atlético tinha 700 milhões de dívida em 2019, tinha sido campeão em 2013, tinha sido campeão em 2014 e vivia administrando o ano com mais dívidas, com menos dívidas, se aperta, se não aperta. Tem uma SAF. Como qualquer clube do Brasil. Tem uma SAF. Ele é campeão em 2021, voltou a ser competitivo, mas ele era competitivo também. Ele tinha sido. E aí agora a conversa é, vamos ter que parar, fechar as contas, o time está com dívida. Então, o que mudou efetivamente? E a dívida dobrou. Porque você está falando de 700, está para 1,4 ali. 1,4. E a gente está falando... Por causa da arena também, que entra nessa conta. Mas você aumenta. Mas dobrou. A gente está falando de uma virada de temporada em que o Atlético ele não tinha planejado, aquele planejamento de início, chegar às finais. Não estava ali, né? Isso, é verdade. Chegar às finais, ele chega, ele, muito por isso, ganha mais dinheiro, lucra mais... e termina o ano com essa dívida absurda. E aí ele apresenta essa perspectiva de chegar à semifinal de Sul-Americana, quartas de Copa do Brasil, 6º lugar em Campeonato Brasileiro. É difícil, hein? Com um elenco menor. E se ele avança? Porque assim, quando ele avançou e não imaginou, ele ainda assim acumulou uma dívida absurda. Não foi suficiente. E aí agora, o que dá a garantia para o torcedor de que essa projeção... ela é uma projeção interessante. O suficiente, né? E se for menos? E essa projeção com um elenco que a gente está falando desde o final do ano também. Um elenco que era nítido qual era o problema do elenco do Atlético Mineiro em 2024. Um elenco curto. Diversos jogadores tiveram que jogar improvisados, o DM que ficou cheio também, enfim. A gente até falou, Allan Kardec e o Vargas, que eram para ter saído no meio do ano, foram a solução para o Milito tentar ganhar a final da Libertadores, que foi no último mês do ano. Então, enfim, a gente está falando que o Atlético Mineiro está com problema com o elenco curto já tem tempo. Aí você começa o ano de 2025, você vende seu principal jogador para um rival direto. E aí você vê o seu rival, um rival direto que eu digo a âmbito nacional, sim, claro, né? E você vê o seu rival estadual fazendo o que está fazendo, que é o Cruzeiro, desembolsando dinheiro, contratando Deus e o mundo. E aí você começa já dando isso daí para a torcida. Ó, a gente está com 1,4 bilhão, a gente tem que se virar para tentar pagar essa dívida e o orçamento vai ser esse, o investimento não vai ser tão alto.
Como é que você vai qualificar o elenco? E assim, se o elenco já era curto. E é claro que a gente tem aqui, a gente faz as avaliações, entendendo que existe um período de que uma SAF existe, que a outra não. O Pedrinho está chegando agora no Cruzeiro, mas é óbvio que isso é uma pressão. Exatamente, por isso que a gente está falando aqui. A gente pode chegar daqui a 4 anos e tá falando do Pedrinho também ter olhado para o banco dele e falado, nossa, não. Hoje pode estar olhando para o Pedrinho também construindo uma arena para o Cruzeiro, e enfim. Com o que a gente tem hoje, e a SAF do Atlético já tem um tempo, né, de existência, a gente fica tentando entender exatamente como vai funcionar, na verdade. Porque, vamos pensar aqui, nós falamos hoje do Vitor Reis. Sim. 40 milhões de euros. O que salva o Palmeiras? Base. Não só, né? Base. Mas ajuda. É o que permite não negociar jogadores importantes do elenco principal. Ajuda. 1,1 bilhão não aceitar qualquer pequena proposta para você com 4 vender. jogadores. O Atlético tinha o Savinho, o mesmo atacante, que está destruindo no Manchester City. Saiu do Atlético por 6 milhões. É isso. Por 6? Esse ponto que eu estava falando. Você tem a segurança financeira, você pode recusar a proposta, você vende pelo que você entende ser O suficiente. Girona vendeu o Savinho melhor do que o precisa. Atlético vendeu o Savinho. E assim, não me parece, porque dívida muitos clubes, ou todos os clubes têm, muitas pessoas têm, a questão é se a dívida está controlada ou não. E não me parece uma dívida controlada. E nenhuma projeção de que isso vai ser controlado nos próximos 2 ou 3 anos. Porque a ideia inicial, eu lembro, na compra da SAF, era de... 26. Isso está controlado em 26. Já passaram para 28, Já não pa- acabar, e- mas estagnar a dívida em 2028. 28. Mas tem um plano de como até 2028 vai conseguir? Não. Então você não vai conseguir. Porque quando a gente faz a conta, porque aí, o plano, ontem eles apresentaram exatamente tentando explicar como eles fariam isso. Mas aí, vamos lá, a venda do Paulinho entrou no balanço do ano passado, certo? Para esse ano, 2025, o Atlético tem que fazer 160 milhões em jogadores. Quem que ele vai vender? Tem que torcer pro Alisson arrebentar. Quem que vai vender? Nem o Arana hoje consegue vender por esse valor. Mari, lá não falam que especula-se que eles possam vender a SAF? Porque Não. se começa a dar prejuízo, o que vai continuar? Mas é isso que o torcedor está tentando entender. Os compradores não necessariamente parecem tão desesperados. Para eles, é um negócio. Tá, mas se o negócio só... Mas e se o negócio estiver valendo para eles? Mas é a perspectiva... Se os juros forem interessantes. Isso, é a perspectiva de como você Se avalia a arena for interessante. Porque agora não me parece que é interessante. Se a dívida só aumenta... É isso. Não sei, eu não sou também não especialista sei, nisso. Eu também não sei o plano de negócio deles. Vai que o plano é fazer isso, isso, isso e daqui a 8 anos vender. Não sei. Isso não foi falado. Mas isso não é conversado em Minas. Como uma 777, de alguém intervir e fazer. Não. Ali parece controlado por eles dentro de um modelo de negócio deles. E do que eles imaginaram também, contando com essa dívida aumentar ou não, né? Nessa projeção de que a gente vai fazer isso, vai ter arena, a dívida vai chegar a tanto. A gente não sabe também, né? Se bater o teto do que eles Mas imaginaram. o valor da arena superou, né, as expectativas. Sim, O valor da arena não era esse. O valor da arena era isso aqui, virou isso e está virando isso por conta de outros problemas estruturais. Então, não sei até onde será planejado, não. A partir do... Chega nesse determinado momento, como o Bruno falou, será que em determinado lá na frente, vamos vender... Ou um novo vamos isso? aporte, né? A Isso. torcida cobra por talvez um novo aporte dos donos para tentar diminuir Mas um aí aporte os juros de não vão 600. aumentar depois de novo? Mas aí eles tentam em 600 milhões e aí diminuindo em 50% a dívida, e aí sim conseguindo vender e é isso sendo equilibrado. Porque daí a arena já vai... Porque os juros em dar cima mais de retorno. 1,4 seria menor em cima dos juros de... E aí a arena já estaria rendendo alguma coisa para tentar ir Porque abatendo o mais investimento ainda. na arena é esse. Agora a gente vai ter esse custo, mas... Lá na frente a gente vai pegar. E vai Precisa aumentar o desenvolver número base. de sócios, exato. Precisa tudo isso. Vai ter a renda, vai ter o número de shows. O Atlético montou um time de 2021 que não vendeu os jogadores depois. Então ele foi campeão e acabou ali. E depois foi só perdendo. Planejamento também a longo prazo. Veremos. Bom, aí Natanael ainda não é 100% confirmado no Atlético Mineiro, e São Paulo tenta chapéu. Atlético Mineiro no mercado da bola. O Galo está se movimentando bem na janela de transferências. A venda de Paulinho ao Palmeiras, apesar de ter sido de um jogador importante, trouxe Gabriel Menino como moeda de troca, além de outra joia palmeirense. No entanto, ainda não trouxe uma contratação impactante. A tendência, inclusive, é que o Atlético Mineiro tente manter a base de seu elenco, para não gastar muito dinheiro neste mercado da bola. Mais cedo nesta quinta-feira, 09, foi divulgado que Natanael, lateral do Coritiba, tinha acertado uma transferência ao Galo. No entanto, uma reviravolta pode acontecer. São Paulo ainda não desistiu.
O tricolor paulista, principal concorrente do Atlético Mineiro pela contratação de Natanael, ainda não jogou a toalha pelo garoto. Casares tenta convencer o Coritiba que sua oferta é melhor. O São Paulo diz que manter 20% dos direitos econômicos do atleta renderão muito mais futuramente. Isso porque o tricolor ofereceu R$ 8 milhões mais a porcentagem, e o Atlético Mineiro ofereceu R$ 12 milhões. Contratação encaminhada. No entanto, apenas um grande movimento do São Paulo pode tirar Natanael do Galo. O lateral já está com tudo certo para vir jogar em Belo Horizonte, e é o desejo do jovem. Porém, uma má notícia chegou ao gabinete de Cuca. Segundo divulgado pelo Bolave Brasil, Bataglia está a caminho do Boca Juniors Argentina, e deve ser o mais novo jogador da equipe. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores, fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!